Então, pessoal, então a gente começou a tratar nesse módulo, né, nosso último módulo, sobre análise de investimentos. Eu tenho que começar a falar, a escrever esse negócio de uma forma mais devagar, né? Ó, quando vai devagar, ó. Análise. Nossa, tô parecendo letra de criança. De investimentos. Certo? Vou fazer uma breve contextualização aqui, que tá lá no Moodle também, mas eu vou fazer, né? Vamos assumir que nem todos viram os vídeos do Moodle. Se não me engano, são dois vídeos, os dois vídeos maiores que eu tenho no curso, devido à importância do tema e para vocês especificamente, no caso da economia, vocês dependem disso aí para o Germano, para projetos de investimentos, certo? Então vamos lá. Quando eu falo análise de investimentos aqui, eu tô falando do ponto de vista da empresa, certo? Você dentro da empresa, você tem opções de fazer um investimento em A e em B e tem que decidir qual que é melhor. Ou simplesmente você tem dinheiro, está prospectando investimentos e tem um específico que você tem que fazer as continhas para saber se é bom ou não. E quando eu falo se é bom ou não, é do ponto de vista econômico financeiro apenas. Beleza? Então, a gente está falando aqui, então eu vou colocar mais duas, né, questões aqui. Então, eu estou falando aqui sobre orçamento. Muitas vezes vocês vão ver nos livros assim, né? Orçamento de capital, nos livros de finanças. Orçamento de capital. Nós estamos falando aqui de projetos de investimentos, né? Vou colocar um S aqui. Projetos de investimentos. Eu estou falando dentro do ponto de vista da empresa, certo? Então, isso aqui é do ponto de vista da empresa. Por que eu tenho que frisar essa questão? Porque muitas vezes vocês vão ver livros de análise de investimentos, mas do ponto de vista do mercado de capitais financeiro. Tá? Então lá eles usam outra abordagem, usam análise fundamentalista, análise técnicas, as informações são baseadas na série de retorno das ações, né? Nos demonstrativos econômicos financeiros das empresas. Então isso é análise de investimento também. O que a gente vê lá poderia ser aplicado aqui, de certa forma, e alguns modelos que foram concebidos e pensados dentro do mercado de capitais financeiros a gente utiliza aqui, como por exemplo para estimar o custo médio ponderado de capital, que lá no Moodle eu mostro e nós temos um vídeo sobre isso. E eu também acho que coloquei um vídeo para vocês aí anterior sobre isso, né, o CMPC. Então a gente baseou em modelos lá do mercado de capitais financeiros para usar aqui. Então, assim, não que o que a gente vai aprender aqui a gente aplica lá ou vice-versa, mas é mais comum a gente ver essa abordagem que eu vou apresentar para vocês aqui dentro da análise de investimentos, dentro das finanças corporativas, dentro da disciplina de análise de investimentos, matemática financeira nas graduações de administração, economia, contábeis, do que a abordagem relacionada ao mercado financeiro, que geralmente você vai ver na disciplina de mercado de capitais, certo? A disciplina de mercado de capitais, eu acho que vocês têm ainda como optativa, se não me engano, vocês vão ver essa abordagem de análise de investimento aplicada a produtos financeiros, ao mercado de capitais, ações, enfim, fundos. Então, feito esse preâmbulo, o que eu estou falando? Estou falando que a gente vai partir aqui do princípio básico de finanças, né? A aplicação nossa aqui, ela nada mais é do que, né, aplicar nosso. Aí já começa a complicar, né? Ficando colorido demais. Aplicar nosso princípio básico. O que é o nosso princípio básico? O dinheiro tem valor no tempo. É isso. Certo? Todo e qualquer ativo, todo e qualquer investimento, ele nada mais é do que os retornos esperados, os benefícios esperados. Aí quando eu falo benefícios, retornos esperados, no futuro. Então essa é esperada no futuro.
Então são os benefícios esperados no futuro. Só que aí eu aprendi que eu não posso comparar dinheiro que está lá daqui 5 anos, 10 anos com o dinheiro de hoje. Então são benefícios esperados no futuro trazidos a valor presente. Tá? Então por isso que aqui, na nossa lógica aqui, prevalece tudo que a gente aprendeu até então. Em termos operacionais, em termos de fazer continha, como operacionalizar, como calcular as métricas que são necessárias para fazer avaliação de investimentos, eu já sei porque eu aprendi. Né? Então vamos pensar aqui no fluxo de caixa convencional. Aí no vídeo eu falo o que é fluxo de caixa convencional. Vamos pensar aqui o que, né, vem a ser uma forma mais comum de uma estrutura de investimento. Que você tem aqui um investimento inicial, né, um fluxo de caixa inicial. Né, tá para baixo significa que a setinha para baixo significa que é saída de caixa. Ok, investir agora para esperar receber no futuro. Então, setinha aqui para cima, né, significa que vai entrar dinheiro. Certo? Entrada de caixa. E os fluxos de caixa em outras datas. Por exemplo, no ano 1, fluxo de caixa no ano 2, fluxo de caixa no ano 3, fluxo de caixa no ano 4. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores que eu estimei que vou receber do investimento numa data e trazer valor presente. Certo? E trazer valor presente. Trago a valor presente e comparo com o que eu investi. Né? Quando eu trouxe todos esses fluxos aqui a valor presente, comparei com o que eu investi, eu tenho a medida básica aí, a principal medida de análise de investimentos, que é o VPL. O VPL nada mais é do que o somatório dos fluxos na data N, então aqui igual a 1 e até N, certo? Somatório dos fluxos até na data N dividido por 1 mais I elevado a N, que nesse caso aqui é o I, a taxa de desconto. Tá? Então todos esses somatórios aqui trazidos pelo presente. Como geralmente eu considero que eu tenho investimento inicial, você pode pensar aqui, ó, menos e zero. Né, já que o valor do zero é negativo, ou o valor do investimento inicial é a saída. Tá? Então, sim, essa é a ideia, mas vamos supor que aqui já está contemplando a data zero também, certo? Então, enfim, quando eu pego o valor presente dos fluxos no futuro, trago o valor presente, pego o valor futuro dos fluxos, né? Os benefícios futuros, trago o valor presente, comparo com o que eu vou gastar na data zero, eu tenho essa medida aqui, ó. Eu tenho essa medida aqui que a gente já comentou sobre, inclusive a gente mostrou no Excel como fazer e como calcular ela lá, como utilizar. Lá no Excel adivinha, é igual ao VPL no Excel, certo? Igual ao VPL. Então, valor presente. Valor presente eu sei o que é, uma coisa que está no futuro eu trago para valor presente, eu desconto uma taxa. E o líquido por quê? Porque você tira, você debita, reduz entrada de saída. Certo? Você reduz a entrada de saída. Por isso chama valor presente líquido. A técnica mais simples, que vocês já sabem calcular, a mais utilizada, a mais preferível do ponto de vista teórico. Certo? Agora, quando a gente quer achar uma medida relativa, que você simplesmente, por exemplo, fala o seguinte, ó, entrada e saída é tudo zero, certo? Entrada e saída é tudo zero. Eu não vou ganhar nada. Então, qual que é a taxa de desconto que iguala esses fluxos? Então, aí você tem a outra medida que a gente utiliza, que é a TIR. Então, você fixou o VPL a zero, mas agora você quer saber qual que é uma medida relativa. Então, essa aqui é a taxa interna de retorno. Inclusive, a gente também já aprendeu a calcular lá no Excel, que é igual a TIR. A TIR e a VPL são as duas principais medidas de avaliação de investimentos. Tá? Operacionalmente, vocês já aprenderam a calcular. Eu já sei calcular. Eu sei que é a função igual ao VPL no Excel. E eu sei que é a função igual ao TIR no Excel.
que em um momento ou outro eu utilizei aí nos exercícios. Agora, a grande questão mesmo, gente, a grande questão, e é onde que eu vou focar mais aqui, foquei mais na aula dos alunos lá, né? Foquei no pessoal de sexta lá. A grande questão é o seguinte, ó. Tudo bem, eu acho que alguns já perceberam, né? Tudo bem, eu tenho os fluxos que são projetados para o futuro, mas e aí, né? E aí? Como que eu... Vamos, peraí um pouquinho, só um pouquinho, errei aqui. Beleza. E aí, como que eu estimo esses fluxos aqui? A grande questão é essa. Como que eu estimo esses fluxos? Eu tenho... Vou investir uma nova planta produtiva. Espero gastar 3 milhões. Na data zero tá fácil, né? Você orça lá, define que vai gastar tanto, né? Muitas vezes você define um orçamento fixo, né? Chega lá no seu gerente e fala o seguinte, ó, tem 1 milhão, se vira e me dá isso. Então tá, o valor do investimento inicial muitas vezes tá calculado, 1 milhão, ok. Agora, compensa ou não compensa? Do ponto de vista econômico financeiro. Ora, compensa a continha básica, né? Compensa se eu ganhar 1 milhão, se eu gastar 1 milhão. E aí, quando eu pego e avalio todos os benefícios que estão no futuro, né? E jogo para valor presente, eu tenho, por exemplo, né? 1 milhão e 100. Ó, aí faz sentido, ó. Vou gastar 1 milhão a valor de hoje. Vou gastar 1 milhão a valor de hoje, certo? Fiz a continha e vi que vou gastar 1 milhão. Aí quando eu faço a estimativa, as projeções de todos os valores que estão no futuro e trago para o valor presente, vi que eu tenho um benefício de 1 milhão e 100. Posso comparar, né? Eu posso comparar. Por que eu posso comparar? Porque é dinheiro que está agora com dinheiro que também está trazido para o presente. Ó, então beleza. Então 100 mil de diferença. Compensa esse investimento. O VPL dele, o valor presente líquido dele é maior que zero. Compensa. O que me importa aqui, viu, em termos de avaliação, é VPLs maior que zero. O que me importa aqui é TIR maior do que o custo de capital, casinho, ou como a gente está sempre utilizando aqui, o I, a taxa de desconto dos fluxos. Certo? Então, isso que me importa. Da mesma forma, o seguinte, fiz o cálculo aqui, ó. Fiz o cálculo, né? Fiz o cálculo de quanto esses 1.000 aqui, em termos relativos, indicam. Fiz o cálculo da TIR, né? Vi o seguinte aqui, quando eu pego todos os valores que estão no futuro, trago a valor presente, igualo as entradas com as saídas, aqui ó, saídas e entradas. Quando eu igualo esses fluxos, eu vi que eu tenho um I de 18% ao período, ao ano. Fiz o cálculo e vi que tem 18% ao período, ao ano. Compensa ou não compensa? Vamos fazer o seguinte, olha. Quanto que eu gasto para financiar esse projeto? Quanto que eu gasto para financiar? Isso é a informação da empresa, a informação que está lá intrínseca à empresa, que diz respeito ao CMPC, viu? Esse aqui também, eu coloco lá no vídeo, nós chamamos de CMPC, custo por médio ponderado de capital. É o custo de capital da empresa, certo? Esse aqui é o custo de capital da empresa. Então eu pego e falo o seguinte, ó, fiz a conta lá, o investimento vai me pagar 18%. Aí eu pego e vejo que para financiar os projetos da empresa, para pegar dinheiro lá no banco, né? E financiar esse projeto que eu não tenho dinheiro, para pedir dinheiro aos sócios, aos acionistas, não vou pedir não. Em vez de dar o lucro para ele, eu vou pegar o lucro e vou fazer investimentos. Para reinvestir os lucros que existem na empresa, eu vejo que eu tenho um custo de 15%. Então beleza, então compensa. Então eu
eu vou ganhar 18% nesse investimento e o custo de financiar esse investimento é 15%, estou ganhando 3% de diferença, certo? Então, a ideia básica é essa. A ideia básica é você materializar, né, essas continhas aqui, materializar os princípios que nós já aprendemos de finanças, certo? Que é a questão do valor do dinheiro no tempo. O nosso princípio básico de finanças é materializar isso aqui em duas métricas, né? Em duas métricas. Essas duas métricas são essas duas principais que eu acabei de falar: valor presente líquido e taxa interna de retorno. Essas são as principais. Existem outras, né? Existe outra também, o pessoal fala muito, payback. Existe o índice de lucratividade. Existe o VPL anualizado. Existem outros também, mas o que? A TIR modificada. Mas as duas mais famosas são essas. Cada uma dessas aqui, TIR modificada, VPL anualizado, tem um princípio básico, tem um motivo básico. Mas como o curso de vocês aqui não é um curso de análise de investimentos, não é um curso de 90 horas, não dá tempo de ver tudo. Então você tem matemática financeira e análise de investimento juntos. Então a gente vê só mais as principais mesmo. E quando eu tenho um curso de 90 horas, como é na Contábeis, por exemplo, quando é um curso só de análise de investimentos, como era na administração antes, eu acho que hoje não é assim mais. Na administração a gente tinha matemática financeira 90 horas e análise de investimentos mais 60 horas. Ou análise de investimento era junto com a administração financeira, alguma coisa assim, financeira 1, não lembro. Aí dá tempo a gente ver tudo isso, enfim. Não é o caso aqui. Então, inclusive, é o que eu vou cobrar, são só essas, VPL e TIR, né? Não seria mais que isso. Então, a ideia é essa, transformar tudo que a gente aprendeu já, né, em métricas para avaliar o investimento, saber se ele é bom ou não, né? VPL e TIR. Então, eu não vou concentrar tanto, né, no VPL e TIR, né, qual que é a lógica do VPL e TIR, enfim. É porque lá no vídeo, modéstia à parte, no caso, o vídeo que tá lá no Moodle ficou bem didático. Eu sei que é extenso, né? Chato ver vídeo grandes. Se não me engano, é de 1 hora ou 1 hora e mais esse vídeo. Assim, eu falo assim, né? Chato porque são questões mais teóricas, né? Mostrando a ideia. Quando é mais, né, fazendo aqui, você prestando atenção no como foi feito e tal, fica um pouco mais dinâmico. Mas tá lá, então eu não vou preocupar muito, por quê? Porque eu vou focar nessa questão aqui, ó. Como eu cheguei nesse valor? O principal tá aqui, gente. Fazer a conta de VPL, TIR, o Excel faz para você, o software faz automático para você. A grande questão, né, onde que você tem que ter criatividade, tem que ter conhecimento do negócio, e é só com muita experiência que vocês vão adquirir, né? Quando estiver dentro da empresa fazendo, que vocês vão ter né, o know-how suficiente, a expertise suficiente, que isso vai ficar mais fácil, porque até então a questão é essa, né? De onde que vem o dinheiro? Então, quando eu falo fluxo de caixa aqui, aqui ó, quando eu falo fluxo de caixa, eu tenho aqui receitas menos os custos, por exemplo. Até chegar nas receitas, vai muita coisa. Por exemplo, receita depende de preço, que depende de demanda, né? Custos podem ser custos administrativos, custos operacionais, custos pessoais, enfim, um punhado de custos. Então, até chegar aqui vai muita coisa, certo? Vou apresentar um exemplo prático, né? Se vocês quiserem participar aí, fiquem à vontade de falar, abrir o microfone e tudo. Mas a ideia é o seguinte, ó, eu só preciso que vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos lá. Aí depois eu vou tentar começar a aplicar no nosso caso, que é nosso exercício aqui. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor, só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que eu estou avaliando, exemplo aqui. Exemplo. Eu estou avaliando a licitação de... eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo que, inclusive... eu tenho um exemplo que eu vou discutir, inclusive, que é muito parecido com
com o caso de vocês. Eu ia falar. Ah, não, é licitação também. É licitação. Tá? Licitação para atender demandas de prefeituras, autarquias também. Existem muitas autarquias que estão fazendo isso. Autarquias de aluguel de carro. Isso é um exemplo real, viu? Na época que eu dava lá na pós-graduação, eu era coordenador do gerenciamento de projetos. Apareceu lá um aluno que ele tem uma empresa de turismo, não sei se tem ainda, muito tempo, tinha uma empresa de turismo, e ele estava buscando o Brasil inteiro aí, prefeituras, autarquias, enfim, que não estavam comprando carro mais, estavam alugando o carro, já com motorista, com tudo, né? E pagavam por quilômetro rodado. Ele buscava e fazia oferta, né? Tomada de preço não, acho que a maioria é licitação. E, enfim, inclusive eu não estava conseguindo, veio me tirar uma dúvida, porque ela achou que estava precificando errado os seus orçamentos, né? Precificando errado as suas propostas. E realmente estava. O valor dele estava sendo mais caro do que os outros, enfim. Mas vamos supor, né? Então, tentar colocar as características aqui de um trabalho, de uma licitação como esse. Né? Então, o objeto lá é esse aqui, né, da licitação, certo? O objeto é esse aqui. E o pagamento, né, a receita originada daqui vai ser por quilômetro rodado. Beleza? Quilômetro rodado. Ah, mas sim, como assim quilômetro rodado? Ah, isso quer dizer o seguinte, que eu vou ofertar isso para, né, para a prefeitura qualquer, e se ela rodar 10 quilômetros no mês? Ah, não, eles prometiam lá, por exemplo, se não me engano, um quilômetro mínimo por mês de 1.500 quilômetros rodados por mês, o mínimo. Tá? Mas é óbvio que teve mês que vai poder rodar mais, enfim. Tem mês que vai poder rodar menos, enfim. Menos não pode, né? Mas mais ou em torno disso aqui. Certo? Então, beleza. Ela vai contratar de quem? Quem ofertar um preço menor por quilômetro rodado. Certo? Aí você é um dono da empresa que quer pensando em pegar esse edital. O que você vai fazer? E os contratos lá, por exemplo, os contratos, se não me engano, não sei se é de 2 anos ou 3 anos, não sei. Vamos colocar 3 anos, né? Os contratos de 3 anos. Então vamos lá. E outra coisa, né? Existia toda a especificidade do ativo aqui, ó. Aqui é o objeto, mas o objeto lá tinha uns requisitos mínimos, viu? Os requisitos mínimos. Desculpa aqui porque minha esposa. Será que tá. Alguém não abriu a porta para ela ali? Tem os requisitos mínimos. O que eu tô falando? Falando o seguinte, ó. Eles falam lá, ó. O carro tem que ser de 4 portas, né? 4 portas. Beleza? 4 pneus. Tem que ser 5, né? 4 portas. Ar-condicionado, né? E papapá, enfim. E tem outros requisitos de segurança lá também, né? Airbag, papapá, papá. No máximo, acho que 2 anos de uso. Enfim, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho que é importante, gente. Deixa eu só ver aqui, por favor. Eu tô em aula, amor. Eu tô em aula. Por quê? Mas eu tô em aula. Tchau. Desculpa, gente. Eu acho que é importante que ela
Ela sabe que estou agora, né? E por estar chamando, talvez ela esqueceu, foi mal. Então tem alguns requisitos, no máximo 2 anos, né? Deve ter outros requisitos aqui, mas eu não lembro direito, enfim. O fato é, você tem todas as informações no edital para talvez você fazer o orçamento de quanto você vai gastar. Vamos supor, né, que para simplesmente eu atender esse edital aqui, eu tenho que gastar, vou comprar lá, né? Exemplo aqui, eu vou comprar um HB20. HB20. HB20, vou comprar zero. Hoje tá quanto lá? Hoje tá quanto? Tem, sei lá. Tem cá mais de 55 mil não, né, gente? 60 mil, né? 60 mil. Eu acho que hoje em dia tá mais caro, hein? Tá mais caro? Besta, quando eu comprei o primeiro, quando lançou, foi 35 mil. É possível. Besta. O, o Fox, por exemplo, um carro considerado popular, tá 70 mil. 70 mil? Variando 70 mil. Vamos lá, então vamos colocar 70 mil aí para atender o que o edital precisa lá. 4 portas, de condicionado, enfim, né? 70 mil aí a gente coloca, por exemplo, né, a questão dos documentos, emplacamento, papapá, papapá, papá. Então o carro, né? O carro é 70 mil mais 2 mil. É óbvio que a gente consegue estimar isso aí de forma. Ixi, é o Creed. Você tá doido. Bom, a gente consegue estimar isso aqui de uma forma bem mais criteriosa, fácil de estimar. Vamos supor que está no começo do ano, né? Estou pagando completo os impostos, emplacamento e tudo. Vou colocar aqui, né? No caso, documentação. Vamos colocar emplacamento. Beleza? Emplacamento. Beleza. Ok, então o investimento que você tem que fazer inicialmente não tá difícil fazer a conta não, concorda comigo? Gol 2004, prata, 15 mil de melhor qualidade, né? Mas aí lá não pode não, no edital não pode ser barato assim não. Concorda comigo que para fazer a conta aqui de quanto você vai investir, o investimento inicial na data zero, não tá tão diferente, tá? Não tá tão difícil, vai investir 72 mil, beleza? 72 mil. Ora, 72 mil é investimento inicial, isso aqui é zero, certo? É o fluxo de caixa na data zero. É o que eu vou gastar na data zero. 72. Então fiz simplesmente a primeira conta que eu tenho que ser feita. Por quê? Porque o preço que eu vou ofertar para o quilômetro rodado aqui tem que ser não tão alto para eu perder a licitação, porém não tão baixo para me ter prejuízo. Eu tenho que fazer uma conta aqui correta. Certo? Tem que fazer uma conta correta. Beleza. Isso é o primeiro passo. Esse é o investimento inicial. Eu tenho ainda que saber quais são os fluxos que eu espero na data 1, fluxos na espera na data 2, os fluxos que eu peço na data 3 quando vence o contrato. Certo? Quando vence o contrato. Ora, vamos fazer a continha. Vamos fazer a continha. Essa continha aqui, muitas vezes é o que eu faço. Eu estou fazendo uma continha de trás para frente. Olha só a conta. Por que eu estou ensinando esse exemplo didático? Fica mais fácil de a gente perceber. Eu não vou estimar. Olha só o que está acontecendo. Muitas vezes é isso que eu faço na prática. Certo? É isso que eu faço na prática. Eu não vou estimar quanto eu espero receber com a receita desse investimento. Eu vou fazer a conta de quanto é meu custo, jogar uma margem de lucro, certo? E ofertar um preço para ver se cola no edital. Tá? Então veja bem. Outra coisa também que eu esqueci, viu? Esqueci não, eu falei, mas não pus aqui, né? Eu falei, mas não coloquei aqui. Com o motorista. O custo do motorista é você. Beleza? Com o motorista. Então, vamos lá agora. Vamos lá. Investimento inicial está calculado. Agora eu vou calcular os fluxos que eu espero com esse investimento. Tá? O investimento inicial está calculado. Vamos calcular os fluxos que eu espero.
Lá. Eu imagino que esses fluxos serão praticamente os mesmos na data 1, 2 e 3. Certo? Então, vou fazer uma conta aqui. Fazer uma conta aqui que vai servir para as 3 datas. Pode não ser. Estou tentando simplificar aqui em termos de idade para vocês tentarem perceber o raciocínio por trás. Certo? Então, fluxo de caixa na data N. Vamos ver os custos que eu tenho. Tá? Os custos especificamente do carro. Né? Do carro. A outra coisa, né? Tudo por conta sua, né, viu, gente? Tudo por conta sua. Do carro, vamos pensar o seguinte. Vamos colocar, né? Vamos colocar a base. Isso aqui no planilha é facinho da gente fazer e depois ir mudando e alterando. Certo? Simulando. Vamos supor, né? Primeiro a hipótese talvez normal ou a hipótese pessimista, o cenário mais pessimista possível é que realmente a prefeitura vai me contratar em termos médios 1.500 quilômetros. Beleza? Beleza? Principal cenário. Então, do carro, eu tenho que pagar seguro anual. Beleza? Seguro anual é tranquilo da gente achar qual que é o valor do seguro anual. Não é difícil. Vamos supor que daquele carro lá vai ser R$3.000 ano. Certo? Tô fazendo a conta aqui baseado no ano também. A gente poderia fazer a conta baseada no mês também, viu, gente? Pode ser. Muitas vezes isso é comum, viu? Eu desmembro por mês para ficar mais fácil. Nosso cérebro, né? Eu, você, nós brasileiros conseguimos pensar mais a gente consegue pensar mais mensal do que anual, né? Inclusive aqui o 1.500 também é mensal, viu, gente? Senão não dá errado. Até aqui X mês. Aí vamos fazer a conta ao ano? Vamos fazer a conta ao ano. Ano significa o quê? 15.000, 10, né? Mais 3.000, 18.000 ano. Né? 18.000 quilômetros ano. Beleza? Então muitas vezes a gente consegue fazer a conta mais mensal, a gente pode desmembrar por mês. Faz o primeiro ano desmembrando por mês para eu saber quais são os custos mensais, receitas mensais. E depois nos anos posteriores, no segundo, terceiro, quarto, quinto ano no máximo, que é onde eu consigo prever, eu faço anual. Beleza? Então seguro o ano 3.000. Vamos colocar aqui IPVA. E aí quando eu falo IPVA mais o que, né? O seguro obrigatório, que é obrigado mesmo você tendo seguro. Seguro obrigatório, licenciamento, né? Então, colocar aqui, quando eu falo que IPVA é tudo, né? PVA, seguro obrigatório, licenciamento e, sei lá, outra taxinha que possa existir. A gente sabe que, de repente, no caso de Minas Gerais, pode chegar até 4%, né, do valor do carro. Supondo aí que é um carro 1.000, né, 70.000, 2%, 1.400 mais as taxas, 200 e pouco de licenciamento, seguro, os 1.600. Certo? 1.600. Beleza. Mais o que, hein, gente? Tá me lembrando aí, se eu esquecer. Não coloquei aqui cifrão. 1.600 ano. Tudo isso aqui é ano. Beleza? Do carro em si. Vamos colocar alguns custos operacionais, né? Os custos operacionais. Vamos colocar aqui revisão. Né? Os custos de revisão. Operacionais de revisão aí, geralmente é fácil de saber também. Hoje em dia você compra carro com 5 anos de garantia e você já sabe o valor das revisões periódicas. Então a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses você tem que ir lá e a cada revisão, vamos supor que, né, geralmente você tem que dar 2 revisões no ano. Chegou 10.000 aqui, foi no meio do semestre, né? Aí você tem que fazer uma revisão, no final do ano talvez outra. Vamos colocar aí um custo de R$400 por revisão. Vamos colocar aqui R$800 ao longo de um ano, né? Então vamos colocar aqui 2 revisões.
certo? 2 revisões. Ok, mas o que, hein? Ah, professor, não vou lavar carro não, gastar dinheiro com lavar carro não. Vou colocar a lavagem aqui, né? Que é obrigado, viu? Lá no contrato tá falando, ó, o carro não pode estar sujo. Você tem que lavar pelo menos uma vez no mês, vamos supor. Vamos supor que você vai gastar 100 por mês com a lavagem bem feita, 12 vezes no ano, 1.200. Nossa, Deus. 1.200 no ano. 12 lavadas. É lavadas que a gente fala, né, gente? Lavadas. Lavagem, né? Lavadas. Ah, pois é, meu amigo. Manter carro tá barato, não. Tá difícil pra todo mundo. Mas o que, gente? Me lembra aí. Não é à toa que o exemplo que eu passei para vocês fazer um trabalho é isso, né? Decidir se é Uber, comprar carro próprio ou alugar, enfim. Alugar tava compensando, viu? Hoje não tá compensando mais não. Triplicou. Apesar que triplicou tudo, né? Aumentou tudo. O preço do carro usado foi lá nas alturas. Carro novo. Manter o carro, a gasolina, tudo aumentou, enfim. Vamos ver nessa nova situação o que vai acontecer. Se vai compensar mais alugar, andar de Uber. O Uber aumentou demais, né? Enfim. Mas o que aí, gente? Eu acho que consigo imaginar. Gente que tem carro aí, alguém que tem carro aí. Uhum. Compensa fazer pacote, né? De lavagem. E aí, tipo assim, você consegue pagar menos. Pela Sim, sim, lavagem, sim. ele pega tipo, um pacote quinzenal de 4 lavagens. Entendi, entendi. Aí você paga em 2 meses, paga 170 ao invés de 200. Então, de repente, a gente caiu aqui, consegue cair aqui para uns 800 por ano. É, por aí. Beleza, pode ser. Mas o que, hein, gente? Seguro, impostos, revisões, lavagem. Esse é custo do carro tá ali, existir, certo? Mas o que a gente tem aqui agora pra ele andar, né? Então, gasolina. É onde que tá a Aí grande... vai sair caro. Hã? Aí vai sair. E aí é óbvio que vai depender muito, a gasolina altera toda semana, pode subir, descer, enfim. Mas é óbvio que a gente pode fazer uma conta aqui em termos médios e tudo, enfim, e chegar no valor, um denominador comum. E também, mais uma vez, né, supondo essa premissa, ok, gente? Ó, essa premissa aqui, ó. Tá? 1.500 mês. Se você mudar a premissa, muda os cálculos aqui. Quando você vai fazer análise de investimentos, você sempre tem que, antes de mais nada, definir as premissas do modelo. Definir as premissas de onde que você está partindo. A gente definiu lá atrás as premissas para calcular o investimento inicial. O carro tem que ser assim, 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 assim. Dado essas características do carro, eu vou conseguir comprar um carro nesse valor. Vou ter esse custo. Ó, a receita proveniente com o benefício desse investimento vai partir da hipótese que eu vou ofertar e rodar em termos médios que seja 1.500 mês, 1.500 quilômetros mês. Dado essa conta, eu vou ter que ofertar um valor de X. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente está construindo um modelo de análise de investimentos, variação de investimentos, é definir as premissas. Você pode fazer isso no Excel e definir as premissas e deixar ela solta lá. E fazer uma simulação e brincar. Mudou a premissa, o que acontece com os valores? Aqui no Excel, por exemplo, você coloca lá, ó, eu vou andar 1.500 km mês e a gasolina, dependendo do tanto que eu andar, vai aumentar, né? Eu estou partindo da premissa que o custo da lavagem aqui é 100 mês e eu vou fazer 12 lavagens. Mas se mudar para 10 lavagens, 11 lavagens, 8 lavagens, se o custo não for 100, for 90, for 95, você deixa solto lá na planilha e vai alterando e brincando e simulando. Coloca o cenário 1, cenário 2, cenário 3. Ou faz um cenário gigantesco. Certo? 10 mil cenários diferentes. Tem como fazer isso? Tem. Fazer via simulação. O IPVA, isso aqui de repente vai ser fixo. Ser fixo. Vai ser um valor. Fixo assim, entre aspas, né? Porque pode alterar a líquida e tal.
e conforme a tabela FIPE pode alterar também. Né? Seguro da mesma forma. Quem está dirigindo? Em um ano conseguiu um perfil de motorista, outro ano outro. Então, de repente, mudou, não sei. Tá? Então, beleza. Vamos supor aqui que eu vou, né, vou ter termos médios aí. R$ 6 o custo da gasolina. R$ 6 a gasolina ao litro. Certo? R$ 6 um litro. Tá mais que isso, né, gente? Não, tá. Tá 6,20. Não, não disfarça. R$ 6 eu paguei, foi lá em São Paulo. R$ 6,49 eu paguei aqui. R$ 6,50. Né? R$ 6,50 o litro de gasolina. Certo? Vamos colocar que o carro que eu comprei, mais uma coisa que pode variar. Nossa, gente, isso aqui pode ficar lindo demais no Excel e você simular os cenários. Não sei se eu vou ter tempo de fazer isso com vocês. Eu tenho um exemplo aqui pronto, que não é tão abrangente desse jeito. Não, esse aqui não é abrangente. Mas não tem tantos parâmetros como esse aqui. Eu vou trabalhar com vocês, mas se eu tiver tempo, eu vou montar um desse aqui para vocês. Eu tenho aqui a informação que o meu carro anda 10 km por litro. É óbvio que isso depende, varia demais. No começo o carro gasta mais, depois começa a gastar menos. Se você andar muito perímetros de estrada, você vai gastar menos. Se você usar mais dentro da cidade, vai gastar mais. A gente sabe disso, certo? Mas vamos supor que em termos médios, né, ele roda 10 km litro. Beleza? E, né, dada a hipótese que vai ser 1.500 km, 18.000 km mês. Então vai ser 18.000 km dividido por 10. Você vai precisar de comprar quantos litros? Você vai precisar aqui de 10, 1.800, né? 1.800 litros. Multiplica 1.800 por 6,50. Certo? Eu tenho aqui a conta que de gasolina eu vou gastar 15,700. Fez a conta aí? Dá 11.700? Isso. 11.700. Você tá doido. 11.700 de gasolina nesse ano. Certo? Mais do que, hein, gente? Do carro especificamente, vocês acham que precisa? Assim, eu acho que se for para fazer pro cenário o carro é novo, então ele é flex. Né? Desculpa, Pedro, o que você falou? Tipo assim, o carro que comprou ele é novo. A hipótese é que ele seja novo. Então ele é flex. Certo. Então, Sim. Né? Pode ser álcool também, né? Verdade. Você vê um exemplo simples como esse, tantos parâmetros que a gente pode ter que são aleatórios, né? Até eu chegar no fluxo de caixa. Porque muitas vezes o nosso, né, até hoje para vocês, o valor do fluxo no futuro, do empréstimo, do que está no futuro, tá tudo dado, né? Tanto você traz no presente. Aqui na análise de investimento eu tenho que chegar naquele valor. E o exemplo simples. O exemplo não é complicado, gente. Isso aqui, esse tipo de exemplo que eu nunca enfrentei na prática. Os exemplos que eu enfrentei, que eu já trabalhei, que eu fiz consultoria, você tá doido. É muito mais complexo que isso aqui. Então, beleza. A gasolina, mais o que? Alguém consegue lembrar? Eu não sei quanto tempo que. Acho que depende do carro, mas um carro novo eu não tenho ideia de quanto tempo dura a bateria, utilizando o ar-condicionado, que é uma premissa, né? O ar-condicionado seria um a mais do que o carro já gasta. Eu não sei. O pneu, né? Vamos fazer o seguinte. Que nos 2 primeiros anos, concordo comigo que não vai ter que troca de pneu. E aqui quem falou manutenção? Matheus, eu tô colocando aqui, ó. Eu tô considerando que a manutenção aqui é a revisão. E como o carro tem 5 anos de garantia, ele não vai não precisar não ser a revisão. Do contrário, é o que o Pedro falou, manutenção de bateria, pneus e o quê?
E mais uma coisinha ou outra. Vamos colocar isso aqui no terceiro ano, certo? Vamos colocar então aqui, ó, no fluxo de caixa da data 3. No fluxo de caixa da data 3, concordo com você, certo? No fluxo de caixa da data 3, eu vou precisar, a bateria vai durar aí 2 anos, no máximo, estourando. Vou precisar de pneu, certo? Pneu e bateria. Poderia pensar de outra forma também. Eu poderia, é igual o Pedro tá lembrando aí, de repente pensar em outra bateria. Posso pensar em eventualidades diversas, né? Mas enfim. Outra coisa, né? Professor, eu tô pagando 3 mil aqui de seguro, mas se acontecer alguma coisa, eu tenho que pagar a franquia de 2 mil. Você vê que o negócio não é simples, né? Eu tenho que colocar essa franquia aqui na conta. Teoricamente, você coloca num cenário pessimista. Você desenvolve 3 cenários. E no cenário pessimista, você considera que de repente vai bater o carro e vai ter que pagar a franquia. Tá? Vamos ver que alguém deu mais dicas aqui. A questão do pneu. Acho que no terceiro ano, Bernardo, vai estar rodado a 50 mil, né? Quase 50 mil. Dependendo do pneu que você tem aí, a partir de 30 mil você tem que trocar pneu. Multas, Gabriel, também, né? Vamos colocar aqui off. Vamos colocar off, né? Para um cenário pessimista que a gente não colocou. Vamos colocar aqui a franquia, né? Multas, certo? Vamos supor que a pessoa não vai sair da cidade, não vai ter que pagar pedágios, igual eu paguei agora, certo? Na cidade que ele trabalha lá, ele não tem pedágio, tem que ficar pegando anel viário. Então, tá aqui no Uberlândia e não tem, beleza? Pois é. Aí, essas eventualidades aqui, ó, eventualidades, né? E outras eventualidades. Não tem como, certo? Eu posso de repente colocar ali, né? Não tem como, viu, Pedro? Foi o Pedro que colocou? Foi o. Foi o Pedro que colocou aqui. Retrovisor. Vai ter uma eventualidade ou outra, não tem nem. Não compensa nem acionar o seguro, né? Coisinha pequena que é 300, 400 reais, a franquia é dos 2 mil, certo? Então vai fazer o quê? Estacionamento. Estacionamento também é importante, viu? A gente acabou esquecendo isso aqui. Não, eu sou do tipo que... eu tenho vários colegas assim. Já que eu tô pagando seguro, problema, né? Eu deixo na rua, onde que encontrar, fora do shopping. Beleza. Eu não, né? Eu quero ter comodidade. Não é só pelo fato de estar seguro, é o fato de ter que ficar procurando vaga, estacionar, fazendo baliza, enfim. Mas de repente a gente poderia cogitar também, né? Vamos colocar aqui, poderia cogitar num outro cenário estacionamentos. Certo? Estacionamentos. Beleza. Então vamos supor que é o cara, né? O cara quer maximizar o ganho dele, tá pagando seguro, ele tá contratando motorista. A gente vai chegar na conta aqui do motorista também. Ele tá contratando motorista, você vira, baliza aí, põe em qualquer lugar. Não vou pagar estacionamento, não. Tá. Tem lugar que é impossível mesmo, né, Pedro? Você tem razão. Beleza? Tem razão. Ok, mas vamos supor que ele vai gastar o pneu no ano 3, no último ano lá, e bateria também. Pneu no ano 3 aqui, pneu, cara, é 200, 400 conto no mínimo cada um. Então, assim, um pneu aí aro 13, sei lá, aro 14, né? Vai ser aí, 4 pneus aqui, vai ser aí R$1.600. Por aí. 1.600 conto. Meu Kik é aro 17, é muito mais que isso. Bateria boa é 300, 400 reais. 300 reais. Mais alguma coisa? Alguém lembra de alguma coisa, não? Falar da moto, mas já falaram de 17 velocidade, principalmente.
Você falou do quê, ô Pedro? Multa. Olha, você falou de multa, Principalmente velocidade. Justamente. Vamos supor que, né, que você está pagando um motorista para isso e você ganhar a multa, você vai descontar dele, porque não é possível que ele vai correr, tem que cumprir as legislações de trânsito. Então, como eu falei, vamos pensar no cenário de normalidade, mas um pouco mais otimista e deixar isso aqui, se for o caso, para um outro cenário. Certo? Vamos pensar aqui, esse aqui para um outro cenário. Tá? Beleza, então. Colocar aqui, ó, cenário mais pessimista. Tá? Vamos supor que aconteça algumas coisas dessas aí. Beleza. Agora eu tenho ainda o custo. Eu tenho, além do custo do carro, né? Esse aqui é o custo do carro. Eu tenho um custo aqui do motorista. Tá? Tem um custo aqui do motorista que eu vou simplificar para nós aqui. Você poderia, de repente... Motorista, ok? Você tem um custo do motorista. Vou simplificar no seguinte sentido. Vamos supor que você vai pagar aí 2 salários para o motorista, para trabalhar 8 horas aí. Ou você vai ter que pagar 2 motoristas, porque aí, de repente, não, vai ter que pagar, vamos considerar só um. Vamos supor que o contrato lá é para horário comercial, de segunda a sexta. Você não vai ter que pagar motorista para atender a prefeitura a qualquer momento, em viagens, pernoitar. Você não vai ter que mexer com isso. Né? E se pernoitar, tem que viajar, quem vai pagar é a prefeitura, a diária do motorista é a prefeitura que paga. Vamos considerar isso. Vocês estão vendo, tanto que pode complicar, né? Estão vendo? Vamos supor que lá no contrato é horário comercial, segunda a sexta, no caso da Prefeitura de Berlândia, né? Meio-dia a 6, só trabalha 6 horas, então vamos supor que desse jeito. Então você vai pagar 2 salários né? Então o salário, você vai pagar o salário. Beleza? Você vai pagar 2 salários, salário vamos pagar 2.200, né, gente? 2.200, mais ou menos arredondando. Certo? E vamos supor que você vai dar alguns benefícios. Né? Você vai dar alguns benefícios entre ticket de alimentação, porque ele vai estar na estrada, né, todo momento, não vai ter como parar, tal, atendendo, tem que ir ali e dar um valor diário para ele, ticket de alimentação. E ele vai ficar com o carro da empresa, vai levar para casa, então você não vai dar vale transporte para ele. Você pode fazer isso, viu? Indivíduos que ficam com o carro da empresa não pagam vale transporte. Então você pode fazer isso. E esses benefícios aí, vamos supor que entre, sei lá, cesta básica, ticket de alimentação e tudo, você vai gastar aí, sei lá, R$600. Tranquilo? R$600. E vamos supor, né, que essa empresa que você vai abrir para isso, vamos supor que é uma empresa do Simples. Beleza? Vamos supor que é simples. Tá alocado na faixa de renda aí, a faixa de ME, vamos supor que é Simples ME. Vai ser ME? Deixa eu ver pela conta aqui. Acho que sim. Acho que ME dá. ME. E você vai pagar imposto aí. A única coisa que você vai pagar é 6,5 de imposto de renda. De imposto sobre faturamento, né? Renda, caramba. Sobre faturamento. E agora eu esqueci em relação ao empregado, né? Tá embutido empregado também. Eu acho que você paga, se você tiver funcionário, você paga só 20%, mais nada. Nossa, eu não lembro. Olha que eu sou contador, viu, gente? Vocês verem, né? Professor, o motorista não ia ser você? Oi. A gente não tinha colocado que o motorista ia ser você, ser o dono do carro? Não, e daí? Você tem que se pagar também. Agora. Você tem que se pagar, sabia que você tinha que fazer essa conta? Uma coisa é você empregado da empresa, você é funcionário da empresa enquanto
por exemplo, pro Labore. Outra coisa é você investidor da empresa. Mesmo sendo você. Nossa, Deus, será que eu vou achar isso aqui? Papapá. O que tá incluso aqui Muda direto? Tá, tá. Enfim, gente, eu não lembro direito. Depois vocês posso até confirmar para vocês, mas eu não lembro se nesse 6,5% tá incluso. Tá? Deixa eu colocar aqui no Google porque tabela simples, Nacional 2021. Então tá aqui, ó. Achei tabela simples, anexo, vamos supor que eu vou encaixar aqui na 6,5, que eu acho que é mais correta. Ixi, aumentou. Não é 6,5 mais não. Atualizou, é 7,3. Vamos supor que eu vou encaixar aqui na 7,3, que vai aí até... Ah, não. Vai até 360 mil. Será que vai dar mais 360 mil, gente? Por ano? Acho que não, né? Ah, não. Ah, não, peraí. Deixa eu pagar isso aqui. 7,3%. 7,3%. Vai até 360 mil. E tá em... Deixa eu ver se engloba aqui. Ah, não, 7,6, mas depende também depende também da prestação de serviço, né? Tem essa também, esqueci. Opa! Tem várias classes aqui, enfim, que tem que levar em consideração. Então, eu poderia ter considerado, sim, em média, 6,5. Poderia ter considerado 6,5 aqui em média. Só que eu não consegui achar aqui o que inclui. Mas, se não me engano, você vai ter que pagar, pelo menos o INSS do caso, você vai ter que pagar. Certo? Vamos colocar 6,5 em termos médios. Eu acho que você vai ter que pagar pelo menos o INSS do cara, viu? Certo? Você tem aqui o INSS, depois eu confirmo para vocês, mas tem o INSS aqui de... não sei se você tem que pagar 20% sobre o salário. Depois eu confirmo para vocês. 20% aqui você tem que pagar 440 ainda. Beleza? Se fosse, né? Ah, outra coisa, né? 2.200 é o salário, né, gente? A gente tem aqui ainda... Deixa eu sair daqui pra ver se tá dando certo aí. Eu tenho aqui ainda... Meu Deus do céu, olha só. Eu tenho aqui ainda... 10º. 10º é mais 2.200 no ano. Certo? Isso aqui tudo é mês, viu, gente? Mês. E eu tenho aqui 2.200 no ano. E tem mais 1/3 de férias. 1/3 de férias aqui, 1.200. No caso aqui vai dar 730 mais ou menos. 730 no ano. E aí, o que vocês podem me lembrar aí mais? Bom, se tiver mais alguma coisa, não sei. Vamos fazer com o que tem aqui agora. Depois a gente deixa a planilha preparada para isso. Então deixa eu abrir aqui uma planilha. Você nem queria extração nenhuma mesmo? Tá certo. Eu vou ter que... Cadê? Voltar aqui. Cadê, gente? Ei. Ah, já sei. Vai ter que ser vai ter que ser que no Excel aqui. Já sei o que eu vou fazer. No Excel aqui. Vamos colocar monitor esquerdo. Beleza, agora vai dar. Ó, aí vai dar para ver as duas telas aqui, ó. Então vamos lá.
Podia ter feito isso aqui antes, né? Oh, caramba. Mas agora já foi. Vou tentar organizar isso aqui de melhor possível aqui. Em relação ao carro, vamos colocar o carro. Nós temos aqui, isso aqui é a parte superior, né? Nós temos aqui o seguro que a gente colocou, certo? O seguro aqui a gente colocou 3.000 no ano. Vamos colocar aqui mês e ano, ok? Então o valor do cálculo aqui já é ano, beleza? 3.000 no ano. Nós temos que a gente colocou, tinha colocado também IPVA. IPVA e várias coisas, né? Não é só IPVA. No ano aqui 1.600. A revisão barra manutenção. A gente está comprando um carro novo, certo? A gente colocou aqui 800 no ano. Nós colocamos aqui lavagem, né? Lavagem. Aí o Pedro falou pra gente fazer um plano aí para pagar mais barato. Então 800 no ano, em vez de ser mensal, certo? A gente colocou aqui a gasolina. Aí a gasolina deixa a gente fazer as continhas melhores aqui. Eu coloquei aqui na gasolina o preço do 6,5 o litro, né? Eu coloquei aqui, vamos colocar aqui no caso aqui preço, desempenho. Aí eu posso de repente depois, para a tabelinha ficar bonitinha e tudo, certo, né? A gente aumenta aqui, ó, né? A gente coloca aqui e tal. Beleza? O negócio mais bonitinho, mais invocado. E aqui também. Beleza? E vamos lá, o desempenho do carro, né? A gente considerou aqui como 10 km por litro, ok? E aqui em cima, olha só, geralmente a gente faz assim, viu? Caramba. Geralmente a gente faz assim, viu? A gente tem uma planilha, geralmente a gente tem uma planilha aqui, ó, só de primícias. A gente vem cá e faz a planilha só de premissas. Mas aqui, como o exemplo é mais simples, eu vou colocar as premissas aqui mesmo. Premissas. Certo? Então, nós temos aqui o carro. Né? Então, uma premissa. Vamos ver se cabe aqui. 1.500 km mês. Certo? 1.500 km mês. Então, nós temos aqui km rodado. É o KM. KM mesmo, né? KM mesmo, mas já tem lá, né? Aí eu já tenho celular, colocar litros, né? Litros. Nesse caso aqui, eu vou achar o litros já no ano, né? Litros no ano, então. Vê? Vamos lá. Beleza? Então, litros aqui vai ser o que, então? Vai ser... Aí eu faço a conta, né? Isso aqui vai ser... da mesma forma, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Da mesma forma, eu posso fazer isso aqui. As premissas aqui eu coloquei no mês. Eu posso colocar isso aqui no ano também, né? Tá? Vezes 12. Então, vamos centralizar isso aqui. Centralizou. Então, aqui, vamos centralizar isso aqui também. Né? Ok. Então, premissa, tal. Quilômetros, né? Quilômetros, no caso, seja no mês, seja no ano. Então, quer dizer que o desempenho é 10, então os litros que eu vou gastar aqui no ano vai ser o quê? Vai ser 1.800 que divide o meu desempenho, certo? 1.000 o quê? Litros. Isso significa que o custo da gasolina vai ser o quê? Então, o custo... Então, aí depois de tudo que eu vou ter o cálculo do custo. Vai ser o quê? Vai ser os 1.800 que multiplica o preço que eu imaginei. 11.700 que o Pedro tinha feito aí. Isso aqui é tudo em relação, deixa eu diminuir aqui, em relação ao carro. Isso aqui também, né? A gente pensou aqui, todos esses custos aqui
em relação ao fluxo de caixa da data 1 e 2. Por quê? Porque lá na data 3 eu coloquei também aqui o custo do pneu, 1.600 no ano, naquele ano, e a bateria. Poderia ter outras coisas. Então, né, 3.000. A premissa, outra premissa. Cenário. Então, cenário. Premissa. Cenário sem. Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Vou colocar aqui, né? Cenário sem eventualidades. Sem eventualidades, isso significa que a gente colocou que é sem estacionamento, o cara não vai pagar esse estacionamento para nada. Não vai precisar de acionar franquia. Não vai dar tudo certo. Não vai bater o carro, não. Beleza? O motorista. O motorista não terá multa. Não pagaremos pedágio. Mora em Uberlândia, não vai sair da cidade, não tem pedágio. Enfim, né? Qualquer outra eventualidade que possa ter aqui, a gente não vai considerar. Poderíamos. Não é difícil de considerar, não. A gente poderia simular e brincar aqui com isso. Mas, como vocês viram aí, né? Exemplo simples, a gente já está dando quase a aula toda já. Já temos quase a aula toda. Só na planilhinha aqui de básica. Isso o carro, né? Deixa eu ver, falta mais alguma coisa? Não, falta não. Isso o carro. E agora o motorista. Mais uma vez. Premissa aqui, outra premissa. Que a gente acabou esquecendo. Vamos colocar aqui em cima. Vamos colocar aqui. Essa parte aqui, vamos subir. Premissa aqui, esse aqui no caso isso aqui é a quantidade, né? Quantidade. Pessoal, é esquisito. É quantidade mesmo. Fala quantidade mesmo, quantidade de vezes que você vai multiplicar a sua receita. Se a gente falar de produto, a quantidade era fácil, né? Quantidade. E outra coisa aqui é simples nacional, viu? Então, simples nacional. Eu estou dentro do simples nacional. Vou colocar aqui abreviado, para não ficar feio. Nesse simples nacional, eu vou pagar 6,5. Simples nacional, pagar 6,5 sobre o faturamento. Beleza? Deixa eu pôr em porcentagem aqui. 6,5% sobre o faturamento, em termos médios. Beleza. Vamos colocar aqui agora o motorista. Motorista, a gente tem um salário dele. E aí a gente vai colocar por mês, vai ser 2.200, né? Ano é igual a 2.200 que multiplica 12. Beleza. E aí nós temos, eu esqueci de colocar, vou colocar aqui 13º salário, que aí é só ano, que é os 2.200. Nós temos 1/3 das férias, né? Férias, 1/3. Férias. E aí o ano também, que a gente fez a conta lá, que é igual a 2.200 divide 3. 733, assim vai. E nós temos os benefícios que nós vamos dar para ele. Benefícios, que a gente falou que é uma cesta básica e ticket de alimentação, que vai somar aí 600 conto. E o INSS que a gente tem que pagar. Depois eu confirmo aqui, mas vamos considerar aqui, né, que seja esse valor aí, 20%. E 20% sobre o que você vai ter que pagar, no caso mensal, vai ser, né, então 20%, vamos colocar, ó, simples, 20% e 6,5% e
20%. Certo? E aí, eu vou colocar aqui a informação. Né? Tá. Aqui. Também vou dar uma. Isso aqui. Depende disso aqui depois, né, gente? Foi no supetão aqui que eu resolvi fazer no Excel, vocês entendem. E isso aqui é a alíquota do seu faturamento, né? A alíquota. A gente fala alíquota só. Alíquota. E esse aqui é o INSS. Beleza? Tudo isso aqui a gente pode alterar, deixar tudo linkado. E aí, no caso do INSS, eu vou pagar o quê? 2.200 sobre 20% sobre isso, né? Beleza? E aí, no ano, isso vai somar quanto? Beleza. 5.200. Tranquilo? Como é que é o cálculo? Benefício seria... é verdade, desculpa aí, Ana. Obrigado pela atenção. Valeu pela... valeu aí. Tava falhando aqui. Muito obrigado. O pessoal tava prestando atenção. Ok. Beleza, ó. Então agora olha só o que eu tenho. Não tá pronto ainda, mas vocês vão chegar. A gente vai chegar lá, ó. Olha o que eu tenho. Então, o custo. Vamos fazer uma continha aqui agora, né? Vou até colocar um aqui a mais. Ixi, meu mouse aqui ficou rápido demais. Dá conta, gente? Gente de Deus. Deixa eu salvar essa planilha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Exemplo. Deixa eu salvar essa planilha aqui. Começou a dar uns pau doido aqui. Ixi, onde que salvou que eu não sei? Já era. Nossa. Tá dando pau pra vocês aí, gente? Vocês estão escutando? Tá normal? Ué. Tem aqui, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo, né? Então deixa eu fazer uma soma aqui agora. O que importa mais é a soma anual. Então vamos lá. Então a soma anual... eu vou somar duas vezes. Vou somar... Meu Deus do céu. Gente. Tá dando umas travadas aqui que vão perdoar. Vou somar sem o pneu, viu? E com o pneu e bateria. No caso, no ano 3. Então, no ano normal aqui que a gente tem somando. Poderia fazer aqui soma de tudo, né? Mas vou colocar separadinho. 3.000 seguro, mais 1.600, mais 800, mais 800, mais aqui a conta da gasolina. E o que vale mesmo é esse aqui, né? 1.200. Beleza. 1.200. Aí no terceiro ano vai ser esse aqui mais 1.600 mais a bateria. Beleza. Então esse caso aqui é o de caixa na data 3. Tá muito bom, não, gente? Porque foi supitão aqui, viu? Eu poderia organizar melhor isso aqui depois. O ano 3. Ok. E a soma aqui dos benefícios anuais, no caso do nosso motorista. Vai ser igual a soma disso aqui tudo, né? Isso aqui tudo. Beleza? Okay. 41.813,33. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora a conta de trás para frente. Né? Vamos colocar aqui todos os custos. Todos os custos. Vamos colocar aqui o fluxo de caixa. Eu não tô colocando aqui ainda o investimento inicial, não, viu? Poderia colocar lá, fazer aquelas contas do investimento inicial, deixar na planilha separada. Vamos colocar aqui que eu chamo de fluxo de caixa operacionais. Tá? Então, vamos deixar aqui. Então, nós temos aqui fluxo de caixa na data 1, fluxo de caixa na data 2, fluxo de caixa na data 3. Certo? Não é o fluxo de caixa final, não. Esse aqui é o nosso fluxo de caixa operacional. Certo? São os fluxos de caixa operacionais. Que eu tenho ainda o final, que vai envolver outra coisa que vocês vão ver. Então, quais são os custos aqui na data 1? O custo na data 1 vai ser o custo com carro aqui, né, que é 17.900,
mais o cara aí, mantendo ele. Né? 41, blá, blá, é isso aí, beleza. Só que disso aqui, esse vai ser o faturamento, né? Esse vai ser o faturamento. O faturamento ele vai vir sobre o quê? Vai vir sobre a nota fiscal que eu vou emitir. Beleza? Nota fiscal que eu vou emitir. Vamos supor, né, que o cara quer ganhar uma margem de... outra hipótese, né? Vamos colocar outra premissa. Aí, nossa, cara, tinha que ter colocado isso aqui depois. Vamos supor que o cara quer ganhar uma taxa de lucratividade, taxa de lucro. O que vocês acham uma taxa de lucro considerável aí? Uma taxa de retorno? O que vocês acham aí uma taxa boa? Taxa de retorno, vamos colocar. Vamos supor que ele quer ganhar 18%. Tá bom, 18%? Tá bom demais a conta, 18%. Sobre os custos, viu? Porque tem como você também fazer um conto diferente e tal, né? Sobre o investimento. O que é investimento? O investimento, poderia ser sobre o valor que eu investi lá atrás, né? Os 70 mil não, mas só que ele todo ano está incorrendo em risco e está gastando aquilo. Certo? Então você tem que pensar dessa forma. Todo ano ele está pagando o cara, tá pagando a gasolina e assim por diante. É um investimento que ele está fazendo todo ano. Certo? Então, sobre o investimento operacional. Além, é claro, né? Investimento que ele fez lá também. Poderia ser um outro tipo de conta, viu, gente? 50%? Né? Poderia ser um outro. Então, eu colocar aqui, ó. Lucro, viu? Lucro. Qual que é o lucro dele? 18% sobre isso aqui. 18%. É isso que ele quer ganhar. Quer ganhar 10 conto. Certo? Então, consequentemente, ele vai ter que, olha só, vai ter que emitir uma nota fiscal de quanto? Disso aqui, dividido por 0,94, mais ou menos, né? 93,5. Por quê? Porque tem que pagar imposto sobre isso, né? Certo? Então a gente vai fazer a conta desse jeito aqui, ó. Fazer ao contrário, ó. Simples, ou vou colocar que é simplesmente imposto e receita. A receita dele, que é o que a prefeitura vai pagar lá, vai ser o quê? Vai ser o valor da soma disso aqui que ele tem que ter, beleza? Soma disso aqui, ou seja, 59.713,33 mais 10.798,4, só que por dentro do imposto que tem que pagar de 6,3, ou seja, por dentro que seja dividido, né, por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Do imposto de renda, no caso, que é simples, né? 6,3. Então, ele vai emitir uma nota fiscal de 75.360 no ano e vai ter que pagar quanto de imposto? A diferença disso aqui menos a soma disso aqui, ó. Que vai dar exatamente 6,5% sobre... Olha, ver se não vai dar. Que é igual a isso aqui, que multiplica 0,065. Certo? Eu fiz a conta por fora. Desculpa, eu fiz a conta por dentro. Beleza? O imposto eu pago sobre a nota fiscal que eu emito. Então, se eu emitir a nota fiscal de 80 mil, eu vou pagar 6,5 de 80. Tá? Como eu tenho que computar o lucro, o custo, e nisso eu quero embutir o imposto, então eu faço a conta por dentro. Então, é isso que eu vou ter que emitir, que eu vou ter que ter aqui, né, no ano 1. No ano 2 é a mesma coisa, não muda, certo? Também, né, não muda aqui. Só se mudar alguma coisa, não muda. Beleza? Agora, no ano 3, a gente tem que o custo aqui, né, vai aumentar por causa da bateria do pneu. Em vez de ser 17 aqui, ó, né? Em vez de ser só 17, vai ser quanto?
vai ser 19 uns quebrado. 19.800 mais o 41 uns quebrado. Aumentou. E nesse caso aqui, o lucro, é óbvio que o lucro aumentou, o lucro aqui, a taxa aumentou também, né, gente? É isso aqui que multiplica os 18%, que é a taxa de retorno que eu quero. Beleza? E aí, no caso, essa conta vai alterar também. Ó, essa conta vai alterar também. E aí eu vou fazendo a conta aqui da mesma forma. Soma disso aqui. Vou dividir por 1 menos a conta por dentro, 6,5. Beleza? Vai dar 77, aí a diferença é o que eu pago de imposto sobre a soma disso aqui. Beleza, Professor, pois não. pergunta burra. Por que é 1 menos o imposto? Quando você vai dividir? É porque eu tô dividindo por 0,935. Eu tô dividindo por 0,935 por quê? Porque é uma conta por dentro. O que é uma conta por dentro? Do valor, geralmente contas de impostos são assim. Você tem que fazer conta por dentro, porque você paga imposto sobre o faturamento e não sobre o custo. O custo foi 80, beleza? Certo? O custo foi 80. Só que você vai pagar imposto sobre a nota fiscal que você vai emitir. Aí você vai ter que jogar nesse custo aí a sua margem de lucro, né? E a sua margem de lucro ela é líquida. Você não pode tirar o imposto dela. Né? Então você tem que somar o imposto. Então você pega e faz uma conta de forma que no final, né, que é o faturamento, tudo que você tem que pagar dê exatamente os 18% que você quer. Então essa que é o sentido da coisa. Contas sobre impostos, né, quando a gente vai fazer contas de impostos, geralmente é a conta por dentro. Você vai pegar a líquida e geralmente essa líquida vai incidir sobre o faturamento, sobre o valor da nota fiscal. Aí você vai pegar e tirar e tirar de 1, né, e dividir. E aí você vai aumentar. Isso aqui, a conta, no caso matematicamente falando, é esse aqui, ó. Você tem a conta aqui que é 100, beleza? Certo? 6% de 100 é quanto? 6. Beleza? 6. Você quer somar 100, vai dar 106. É a mesma coisa você pegar e multiplicar por, né, isso aqui vezes 1,06. Beleza? 106. Beleza? Tranquilo? Né? Beleza. Mas você quer saber o seguinte, você quer que a partir de um valor aqui que eu não sei, vamos supor 94, chegue em 100. Certo? Chega em 100. Então você vai ter que fazer aqui o seguinte, ó, você vai ter que pegar, vamos supor que a diferença que você quer ter, aqui não vai bater porque eu não consigo saber o valor direito. Vamos supor que a diferença que você quer ter é o 6,5%, 6% aqui, né, no exemplo, 6%. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e multiplicar o 94 para 1,06, deu 99,64. Certo? 9,64. Mas uma forma de você, de repente, fazer isso, vamos dizer assim, mais correto, é o seguinte, olha, aqui o 6,6 dividido por 1,0. Uma forma de você fazer isso de uma forma mais correta é o seguinte, né? Aqui a gente multiplicou por 1,64, né? Deu, aqui não vai dar certo não, dá 99,64, mas uma forma é você fazer o seguinte, ó, você pegar aqui e fazer uma conta por dentro, 94 que divide 1 menos 0,6, que no caso dá 94, então esse aqui é 0,94, mas deu certo. Certo? Então você não pode aplicar o 6% sobre o valor que está, vamos dizer, sobre o valor anterior que, somado a ele, tem que chegar a 100. Então, em vez de você multiplicar, você divide ele sobre 1 menos a porcentagem que tem que chegar na 100. Essa que é a ideia. Entendi. Certo? Obrigado. Nada. É o que nós chamamos, vocês vão fazer isso muito na vida de vocês. No curso de economia mesmo, no curso de economia,
Tem matérias mais pra frente aí de, não sei se vai ter ainda de contabilidade, ou uma ou outra de que vai ter que fazer conta de finanças. E no dia a dia das empresas aí vocês vão ter que enfrentar esse tipo de conta, né? Sempre. Que nós chamamos de conta por dentro. Beleza, só que aqui não deu para eu finalizar. Eu acho que não vai dar para finalizar com vocês o que eu quero. Mas foi legal. Foi legal que eu mostrei para vocês que o negócio é bem mais complicado, né? O fato é o seguinte, ó. Eu acho que dá 5 minutinhos, né? A gente tem 5 minutinhos? Tem sim. Tem 5 minutinhos, vamos lá. O fato é o seguinte, gente, ó. Se eu pensar em termos de fluxo de caixa, olha só. Fluxo de caixa, vai dar assim. Eu tenho, então, ó. Na data 0. Agora eu vou pegar os outros fluxos de caixa. De caixa. Beleza? Na data 0. Eu tenho aqui, ó, as receitas, que eu acabei de fazer a conta. Beleza? Que tem que ser o quê? Que tem que ser... Eu tenho investimento inicial, fluxo de caixa. Não, aqui eu já posso achar o fluxo de caixa mesmo. Disfarça. Posso pegar o fluxo de caixa mesmo. Então, eu só quero evidenciar aqui o que eu chamei de receitas, né? E aqui eu quero chamar aqui a atenção para vocês o residual. Né? Investimentos, né? Vou colocar aqui. Eu tenho uma melhor forma da gente fazer isso aqui, só que... Mas como que a gente tá corrido? Eu peguei isso aqui, então. É o seguinte. Ora, o investimento inicial a gente fez as contas e deu 77, não foi? 72. Então, 72. Vamos colocar aqui, ó. Data 0. 1, 2, 3, que aí eu quero depois, para ficar mais fácil, fluxo de caixa. Fluxo. Caixa. Fluxo de caixa livre. Eu posso falar também. Fluxo de caixa operacional. Então, investimento foi de 72 menos 72, saída de caixa. Aí as receitas foram o quê? Entradas, né? Tudo isso aqui foi entrada. Foi essa sequência aqui, ó. Opa! Sequência aqui. Beleza? Entrada. Não, pessoal, aí vai ser bom demais da conta. Olha o negócio, o tamanho aqui. Tudo entrada aqui, né? Isso aqui é receita, tem uns custos que eu esqueci. Aí é fácil pra caramba. Aí é fácil pra caramba. É óbvio que eu poderia colocar só o lucro, né, na verdade, aqui, que é a diferença entre um e o outro, certo? Os custos aqui é o que, gente? O custo é isso aqui, ó. É a soma do meu custos e impostos, né? Que é a soma disso aqui, ó. Vai sobrar mesmo, é só isso aqui. Certo? E a saída, né? No caso é negativo. O dia que eu tô mostrando pra você que não tá bom, gente. Assim, tem como a gente organizar melhor isso aqui. Os caixa residual. Beleza, sabia, né? E o que é esse fluxo de caixa residual? É onde que eu vou gastar um tempinho a mais com vocês. O que é, gente? O que vocês acham? Chegou no 3º ano de contrato. O que vocês acham que vai acontecer? Tem que renovar, né? Acabou. Não, vamos supor que acabou o contrato. 3 anos. Olha, vocês concordam comigo que aquele carro simplesmente eu posso vender ele? O contrato de investimento deixa eu desistir, mas posso pegar o carro e vender, não posso? Posso vender ele. Ele foi feito e ele foi comprado, né, para executar o investimento. Depois que ele executou o investimento, depois que o investimento ocorreu, eu posso simplesmente vender o carro. Ele não me serve para nada. Não é que serve, ele vale dinheiro ainda. Então, muitas vezes os investimentos têm valores residuais. Tem valor, né, do bem secundário. E é fácil de achar esse valor. Você pega um carro lá, um HB20. Você pega o HB20, vai lá na tabela FIP e vê um HB20 de 3 anos de uso, quando que é. Você vai ver aqui, ó, o HB20 de 3 anos de uso, geralmente, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 55 mil. Então eu vou ganhar ainda 55 mil com a venda do carro. Certo? Então qual que é o meu fluxo? Meu fluxo é esse aqui, ó. Ó. É igual essa soma aqui, ó.
Essa soma aqui. Toda. Meu fluxo vai ser investir 72 mil. Entrou. Aí você pode pensar que é pouco demais da conta, né? Entrou. Essa soma aqui, peraí. Isso aqui tá errado. Isso aqui é as 49. O que é isso aqui, gente? Ah, tá errado isso aqui. 30, o que é isso? Beleza, agora sim. 64. Calma, professor, mas por que o custo deu isso aí? Oi? Por que o custo é esse? Eu não entendi. Que custo? O custo é menos isso. O custo que eu tenho é 59, que é os custos com o carro e com o motorista. O lucro aqui é meu. Esse lucro aqui é meu, é entrada de caixa. É dinheiro meu que sobrou. Então contabiliza só o custo e o imposto. É o custo e imposto, só isso que eu tô contabilizando. Certo? Vamos colocar aqui, né? Talvez esse que foi aqui, ó. Custo mais impostos. Beleza? Custo mais impostos. Né? Então sobrou justamente o lucro, né? Que eu sabia que tá aqui, ó. Sobrou o lucro. E aqui sobrou o lucro mais os 55 mil com a venda do carro, ó. Tá? Valor, vou colocar aqui, ó. Fluxo de caixa residual. Aí eu coloco aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar direto. Venda do carro. No final da vida útil do projeto que a gente fala. 55 mil. Não sei se é 55 mil, mas é fácil a gente ter esse valor. Vamos supor que é 55 mil. Então, qual que é o fluxo de caixa do meu projeto, gente? É esse aqui, ó. O fluxo de caixa do meu projeto é esse aqui. Gastei 72. Sobrou líquido para mim no primeiro ano 10.784. Não, mas aí não compensa não. Só 10 mil. Gastei 72. Mas no segundo ano também sobrou 10 mil. Não, pouco demais. Sobrou 10 mil. E no terceiro ano sobrou os 10 mil, mas eu esqueci, né? Eu tenho que lembrar o quê? Tenho que lembrar que eu tenho o valor do carro na minha mão ainda que eu posso vender. Depois de 3 anos. E aí você tem um fluxo de caixa em que agora você vai calcular, né, o nosso VPL e a TIR. Tá fácil a TIR, né? A TIR é só se aplicar aqui, ó. TIR. Beleza? Tá aqui. 8%. Ao ano, vou colocar aqui ao ano, 7,79. E VPL? VPL é igual a VPL. Aí eu tenho que colocar só da data 1 até a data final, beleza? E somar a data inicial. Então, vejam bem, VPL C41, ou seja, da coluna C a letra E, né? E mais a data inicial, que é a B. Okay? O VPL aqui não deu porque... vamos ver aqui. Igual a VPL. Tá aqui. Beleza. Mais essa data aqui. Vocês Tá teriam... falando da taxa, professor. Tá. Só. A taxa. E tem outra coisa também, né? Aí, ó, foi bom a gente lembrar, né? Por isso que a gente tem que esquecer aqui, ó. A taxa de retorno. Vamos colocar aqui o meu VPL, o custo de oportunidade do dinheiro. Seria CMPC. Tá? Só para não contrariar, no Brasil tá tão baixo, né? O Brasil tá, apesar que a inflação tá altíssimo. O custo médio ponderado de capital, vamos supor que está a 7%. 7% é uma taxa boa no Brasil hoje. Ao ano. Meu casinho... Como que a gente encontra isso? Tem uma tabela aí? Ou... Não. Isso é calculado de empresa para empresa. Isso aqui não... Okay. A lógica disso aqui, a gente nem aprende como fazer isso no curso, mas no vídeo que eu deixei lá no Moodle, no vídeo que eu deixei para vocês semana passada, tá lá. Como que eu chego nesse 7% aqui. Não é como eu chego, ideias de como chegar. Certo? Entendi. Na administração, por exemplo, a gente tem a administração financeira 2, que é só para isso. É só para mostrar como chegar nesse cálculo aqui. Então é muita coisa. Beleza? Aí lá no curso lá eu mostro para vocês. Essa taxa, né? Como eu cheguei aqui, quem falou? Acho que foi o Pedro, não sei. Foi quem? O Bernardo? Eu não sei.
né? Mas vamos supor que eu sei que é 7% e usei ela aqui, ó. A correria eu esqueci, né? Que tem que colocar a taxa, gente, né? Claro. 7%, ponto e vírgula. E aí a gente coloca esse fluxo aqui. Beleza? Mais a data zero. Isso aqui não é porcentagem, é dinheiro. Dinheiro. VPL positivo. Então, né? Investimento viável economicamente, financeiramente. Por quê? VPL maior que zero e TIR maior que o custo de capital, que foi 7%. Certo? Então, seria essa a conclusão. Então, o VPL, na verdade, é o lucro econômico que eu obtive. E o 7,79% é a taxa interna de retorno. É a taxa que eu vou ganhar periodicamente se eu executar esse investimento.